Vamos à próxima imagem para a gente continuar aí falando. Agora, a gente sai lá das relações métricas no triângulo retângulo e a gente começa a falar aí sobre relações trigonométricas no triângulo retângulo. Ainda continuamos mexendo com o triângulo retângulo, só que agora mudou de métricas para trigonométricas, certo? E aí a gente começa a falar das razões, as razões trigonométricas que serão importantíssimas, porque a gente vai falar muito durante o decorrer do ano de seno, cosseno e tangente. Demais, isso é uma coisa que a gente vai falar demais. De quê? Dos ângulos agudos de um triângulo retângulo. Pessoal, mas vamos falar sobre os ângulos agudos só. Especificamente, falar de trigonometria no triângulo retângulo, nós vamos estar direcionado apenas aos ângulos agudos. Ou seja, no caso aqui, do ângulo de vértice A e do ângulo de vértice B. E aí, nós temos aí o triângulo ABC, os catetos, né? Que agora os catetos ganham nome, certo? Porque agora nós vamos olhar para o ângulo destacado θ. Eu quero que a gente olhe para cá. Tá bom? Para a gente começar a saber por que no triângulo retângulo os catetos agora passam a ser chamado oposto e adjacente. Bom, primeiro, o que é o cateto oposto? Oposto, pessoal, quer dizer contrário, tá? Veja que aqui eu tenho o vértice A e aqui eu tenho o lado BC. Se a gente traçar um segmento paralelo a BC passando por A, o que você tem? Você tem esse segmento aqui, tá? Passando por A, você tem ele paralelo a esse. São dois segmentos opostos. O que quer dizer que esse lado A, esse vértice A, ele é oposto a esse lado. Bom, como são dois catetos, um é oposto e o outro é adjacente, o outro cateto, então, é cateto adjacente. Mas esse é mais fácil da gente entender por que ele é adjacente. Quer dizer, adjacente é aquilo que sai da onde eu estou, ou seja, eu estou aqui e tem nessa posição que eu estou aqui, tem dois lados que saem daqui, esse lado e esse lado. Todos esses dois lados aqui são chamados de lados adjacentes à minha posição. Então, esse cateto aqui ele é chamado de cateto adjacente. Ou seja, o cateto adjacente, como os catetos estão relacionados aos ângulos agudos, o cateto adjacente sempre vai ser o lado do ângulo que nós estivermos relatando, conversando sobre ele. E o cateto oposto é o lado que não está diretamente relacionado, ou seja, ligado ao ângulo agudo ao qual nós estamos conversando. Então, a partir de agora, a gente passa aí a ver o triângulo retângulo agora com hipotenusa e dependendo do lado, aliás, dependendo do ângulo agudo destacado, nós vamos ter para esse ângulo agudo destacado um lado oposto no triângulo e um lado adjacente, sendo o lado adjacente aquele lado do triângulo que também é lado do ângulo, certo? E aí eu quero que você observe o seguinte, com relação ao seno de quem? Do ângulo agudo destacado θ, vai ser o quê? Aqui eu estou colocando essas relações, tá? Já para que a gente possa ir amadurecendo essas ideias. O seno vai ser a medida do cateto oposto, BC, pela medida da hipotenusa AB. Vai ser o cateto oposto pela hipotenusa. Tá aqui, do jeito que eu coloquei, vai formar uma razão. Por isso que é chamada de razão, que é a comparação entre duas medidas. Tá? Duas coisas que podem ser mensuradas, ou seja, que podem ser medidas. Ou seja, BC no lado oposto, AB hipotenusa. Temos também o quê? O cosseno. Cosseno de θ. Novamente aí, relatando aí me reportando aí sobre o ângulo agudo destacado. Quem é BC? Aliás, quem é o cosseno do ângulo θ? O cosseno do ângulo θ vai ser o lado AC sobre a hipotenusa. Aí, esse lado AC é o lado adjacente.
e sobre a hipotenusa. Tanto o seno como o cosseno são razões de consequentes representadas pela hipotenusa. Porque você sabe que uma razão, a parte que fica acima da linha da razão é chamada de antecedente e a parte abaixo da linha da razão é chamada de consequente. E tem também a tangente. Mas quem é a tangente? Bom, como a gente relacionou lado oposto, hipotenusa, lado adjacente e hipotenusa, a tangente é a relação entre os dois catetos. O cateto oposto, que aqui a gente está chamando de lado oposto do triângulo, e o lado adjacente. Então vai ser o oposto sobre o adjacente. Você vai pegar o lado oposto, a razão do lado oposto, sobre o lado adjacente. Nós temos a tangente do ângulo θ. Em qualquer triângulo retângulo, com o ângulo θ, com o do exemplo, bom, vocês viram que deu uma paradazinha aí, e aqui eu estou corrigindo, é porque em vez de raízes, escreve-se razões, tá? Que quer dizer que em qualquer triângulo retângulo com um ângulo θ, que é o ângulo agudo destacado, como o do exemplo, as razões trigonométricas são seno, cosseno e tangente. Vamos aí ao próximo slide para a gente ver o que está acontecendo. Bom, vamos ao exemplo 4, que diz o seguinte: observe o triângulo retângulo ABC e o ângulo agudo destacado. Está aqui o triângulo retângulo ABC, retângulo em C, tá? E os ângulos agudos destacados aqui estão representados pelas letras gregas alfa no vértice A e beta no vértice B. De acordo com as informações na imagem, responda. Letra A. Quanto mede o cateto oposto ao ângulo alfa? Veja bem, nós estamos falando de alfa, tá? Então, nós estamos falando desse ângulo aqui. Ora, lá na explicação anterior, eu falei que o lado que sai do ângulo, ele é o cateto adjacente. Lembra? E só são dois catetos. Um é adjacente e o outro é oposto. Então, aqui eu tenho o cateto oposto. Aí, se você sabe identificar isso no triângulo, você, uma questãozinha, um probleminha desse, você tira de letra, tá? Mas você tem que saber quem é cateto, se é oposto, se é adjacente, e mais, você tem que saber quem é a hipotenusa. É fundamental. Que se você souber, aí já era. Bem que segure. Então, ficou fácil agora, né? Porque eu já sei que o cateto oposto mede quanto? 12. Então, a resposta aqui é 12 centímetros. Letra B. Qual é a medida do cateto adjacente? Bom, fácil. Já está aí, está respondido na questão. 16 centímetros. Bom, para responder a letra B, aliás, a letra C, a letra D e a letra E, eu desenhei aqui a figura, está invertida lá com relação à imagem, tá? Mas, veja bem, é o mesmo triângulo, tá? É o mesmo triângulo retângulo. A letra C, ela pediu seno, cosseno e a tangente do ângulo alfa. A letra D pediu seno, o cosseno e a tangente do ângulo beta. E a letra E dizia o seguinte: sabendo que a medida do ângulo A mais a medida do ângulo B mais a medida do ângulo C é igual a 180, então quanto é que mede a soma dos ângulos A mais B? Fácil. Primeiro vamos responder a letra C. Lembra lá que a gente discutiu e ficou claro na questão, na situação anterior, que seno é o cateto oposto, olha só, estou falando de alfa, é o cateto oposto pela hipotenusa. Aqui, falando de alfa, aqui nós temos o cateto oposto, falando de alfa. E falando de alfa, aqui nós temos o cateto adjacente. E aqui é a hipotenusa. Vamos deixar claro. Bom, mas se o seno é o cateto oposto pela hipotenusa, então o seno de alfa vai ser 12
sobre 20. Certo? Se nós simplificarmos isso aqui por 4, tá? Nós vamos encontrar 3 quintos. Já o cosseno é o cateto adjacente pela hipotenusa. Se nós simplificarmos aqui por 4, nós teremos 4 quintos. E a tangente é o cateto oposto, 12, pelo cateto adjacente, 16. Simplificando por 4, nós temos aqui 3, 4. Certo? Bom, respondida a letra C, vamos responder a letra B. Agora, veja bem, na letra D, ele está querendo o ângulo beta. Então, esquece alfa, tá? Esquece alfa. E vamos falar agora do ângulo beta. Tá bom? Vamos falar do ângulo beta. Vou tirar aqui essa poluição do quadro. Quando eu falo de beta, aí o 12 agora passa a ser cateto adjacente. E o 16 passa a ser cateto oposto. A hipotenusa não vai se alterar, ela vai passar, ela é hipotenusa sempre. Certo? Aí nós vamos ter o seguinte. Seno de beta, cateto oposto, 16, pela hipotenusa 20. Que é o quê? O seno do ângulo beta, você pode ver aqui que é o cosseno do ângulo alfa, que é 4 quintos. O cosseno de beta, quem é cosseno? Cateto adjacente, 12, pela hipotenusa 20. Aí você observa aqui que o cosseno de beta é o seno de alfa. Então, aqui é 3 quintos. E a tangente de beta vai ser cateto oposto pelo cateto adjacente. O que você observa? Que no caso da tangente de beta, ela é o inverso da tangente de alfa. Se ela é o inverso, então aqui vai ser 4 terços. Certo? Professor, isso que aconteceu aí nesse triângulo, vai acontecer em todo o triângulo? Sim. Isso aqui acontece em qualquer triângulo. Se você está trabalhando dois ângulos agudos do mesmo triângulo, o seno de um deles vai ser igual ao cosseno do outro e vice-versa. A tangente de um deles é o inverso da tangente do outro. Isso aí vai acontecer sempre, tá bom? Outro detalhe, pessoal. Vamos agora à letra E, só para que a gente não esqueça. Lembra-se que eu falei? A medida do ângulo A mais a medida do ângulo B mais a medida do ângulo C é igual a 180. Ele quer saber quem é a medida de A mais a medida de B. Eu vou aproveitar isso que eu coloquei aqui, tá bom? E para a gente ajudar a gente a responder. Bom, medida de A. Quem é a medida de A? É A, tá? Espero que vocês estejam aí acompanhando direitinho. Mas, quem é a medida de B? Tá? Observe aqui. Ângulo B. Vértice B. O ângulo B, ele pode ser representado aqui, ó. B. Tá? Mais a medida do ângulo C. Ora, mas quem é o ângulo C? É um ângulo reto. E quanto é que mede o ângulo reto? 90 graus. Então, vamos escrever aqui 90 graus. Ou seja, a soma de tudo isso é igual a quanto? 180. Bom, mas aí, ele quer que a gente encontre aí a medida de A mais a medida de B. Então, vai ficar A mais B igual, tirando 90 aqui e tirando 90 lá, para ficar A mais B, fica igual a quanto? A 90